Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do Que Concursos. Você está no canal do YouTube. E se você ainda não se inscreveu, faça para que seja avisada das lives futuras. Se você chegou aqui sem material, não tem problema, você pode acessar o material no link que está na descrição do vídeo. Você tem o material em uma pasta com o meu nome, identificado com o horário e data da live de hoje. Mas se você preferir, você pode acessá-lo no blog Professora Raquel Tinoco ou ainda no Instagram, @Prof. Raquel Tinoco, link na bio. Nós estamos conversando sobre lei das eleições, representações eleitorais. Hoje não haverá interação no chat porque esta aula é gravada, não é uma aula ao vivo, mas isso não quer dizer que você não possa tirar as suas dúvidas. Você pode deixá-las nos comentários do vídeo ou ainda encaminhá-las para o blog Professora Raquel Tinoco ou para o Instagram, @Prof. Raquel Tinoco. Então vamos começar? Já vou colocar a vinheta para marcar o início do primeiro bloco de 20 minutos e é assim que funciona. Blocos de aproximadamente 20 minutos, intervalo e depois eu volto para me despedir de você. Então, até daqui a pouco. Olá! Estamos conversando sobre Lei 9.504 de 1997, especificamente representações eleitorais. Nós já passamos pelas representações que estão fundamentadas no artigo 96 da Lei das Eleições e já falamos sobre algumas representações especiais, ou seja, aquelas que utilizam como rito o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, a Lei das Eleições. Hoje, nós conversaremos sobre mais uma dessas representações eleitorais especiais, a representação contra a captação ilícita de sufrágio. Aqui, o que se quer proteger é o eleitor, a liberdade do eleitor em escolher o objeto do seu voto. Então, o que se pretende com essa representação é a proteção da liberdade do eleitor no exercício de direitos políticos. Captação ilícita de sufrágio, que também é conhecida como compra de votos e que está prevista no artigo 41A da Lei 9504 de 97. Então, já compartilho com você o slide para que a gente comece a nossa conversa agora. Vamos primeiro, então, falar de algumas questões gerais a respeito dessas representações. Nós já passamos pela representação especial contra a doação irregular de pessoa física, prevista no artigo 24C, 23E 24C da Lei das Eleições. Já conversamos sobre a representação especial contra arrecadação e gasto ilícito na campanha, artigos 23 e 30A, e hoje vamos falar sobre a representação contra a captação ilícita de sufrágio, prevista no artigo 41A da Lei das Eleições. Como você sabe, a Resolução 23.608 de 2019 tem sido utilizada como suporte nessa nossa conversa. Então, ela é trazida não porque ela certamente estará prevista em edital, não, nada disso. É porque ela traz um suporte com uma redação um pouco mais didática que a própria redação da lei. Outra coisa, a resolução também traz em seu texto as principais decisões do TSE. Então, esta resolução já resume para você quais são as representações que vão levar em consideração um rito especial. Veja,
Artigo 44 da Resolução 23.608 de 2019, nas representações cuja causa de pedir seja uma das hipóteses previstas nos artigos 23, já passamos por ele, 30A, já passamos por ele, e hoje estamos aqui no 41A. Será observado o procedimento do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990 e supletiva e subsidiariamente o Código de Processo Civil. Como você já sabe, nós já conversamos sobre isso, o que se empresta aqui é o rito. São os atos procedimentais previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, mas são ações autônomas. Eu não posso confundir as representações da Lei das Eleições com a ação de investigação judicial eleitoral da Lei das Inelegibilidades. Então, o que se está fazendo aqui é tomar emprestado o rito. O rito, aquilo que a lei prevê especificamente para essas representações, eu devo considerar. Eu não posso importar regras lá da Lei das Inelegibilidades. Por quê? Porque a Lei 9504 de 1997 traz regras específicas para cada uma dessas representações. Vamos conhecer, então, as regras previstas na lei para o ilícito do artigo 41A, captação ilícita de sufrágio, representação contra a captação ilícita de sufrágio, representação contra a compra de votos. Veja, o caput do artigo 41A já traz várias informações importantíssimas relacionadas a essa representação prevista aqui em uma lei ordinária federal, como, por exemplo, a conduta vedada. Quem é o legitimado passivo? Qual é o período de apuração dessa conduta e qual é a sanção prevista? A conduta aqui elencada. Então, vamos ler. Artigo 41A. Ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, ou seja, ressalvada a arrecadação, ressalvada a previsão legal que autoriza, por exemplo, os gastos eleitorais, constitui captação de sufrágio vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, a quem? Ao eleitor. Com que finalidade? Com o fim de obter-lhe o voto. Veja que interessante, eu li de forma diferente para que a compreensão seja também mais fácil. Às vezes você tem alguns dispositivos na lei que tem uma redação um tanto quanto truncada e isso prejudica a sua compreensão e a assimilação da regra que você pretende decorar e que muitas vezes vai estar na sua prova. Então, de novo, ressalvado o que está autorizado em lei, constitui captação de sufrágio vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive o dia da eleição, sob pena de multa de 1.000 a 50.000 FIRs e cassação do registro ou do diploma. Tal conduta, ou seja, tal representação contra a conduta aqui prevista, observa o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Então, o artigo 41A traz a seguinte conduta ilícita: doar, oferecer, prometer
ou entregar o quê? Bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública. A quem? Ao eleitor ou à eleitora. Com que objetivo? Com o fim específico de obter-lhe o voto. É a troca de algo em favor daquele eleitor, daquela eleitora ou de alguém a quem ele apoie para a obtenção do voto. Por isso chamado compra de votos, certo? Eu estou fazendo uma troca, olha, eu prometo a você e você vota em mim, ó, não apenas você, mas toda a sua família. Você consegue? Quantos votos você consegue? Você consegue votos dos seus amigos? Quantos votos você consegue em troca desse favor, em troca desse bem? Aqui, como eu disse a você, o que se quer é proteger o eleitor. Na realidade, proteger a liberdade do eleitor quanto à escolha em quem votar. É o exercício de direitos políticos assegurado pela própria Constituição da República. Então, sim, é vedada a conduta. E essa vedação surgiu de uma iniciativa popular. O descontentamento com a corrupção trouxe essa busca para a inserção dentro do texto da lei de um dispositivo que condenasse a conduta da prática, ou seja, a conduta da compra de votos, que é sim, embora tenhamos aqui dispositivo condenando, embora tenhamos aqui a sanção aplicável, ainda é uma prática muito comum no Brasil. A troca do seu voto por algum favor pessoal, por alguma vantagem pessoal, certo? Volto para cá então, analisamos a conduta aqui prevista. Qual é a conduta vedada? Outra coisa, essa conduta é vedada mesmo que não haja pedido explícito de votos. É o que diz o artigo 41A, parágrafo 1º. Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos. Não precisa. Olha, vote em mim e eu vou conceder essa vantagem, vou conceder esse benefício. Olha, eu pago pelo seu voto. Bastando a evidência do dolo, intenção, vontade consistente no especial fim de agir. Qual é o objetivo aqui? Conseguir o voto daquele eleitor. Conseguir que aquele eleitor traga votos, certo? Então, é desnecessário o pedido explícito de votos. Vamos a algumas generalidades aplicáveis à conduta sob a ótica da jurisprudência do TSE. Eleições de 2018, representação, captação ilícita de sufrágio. Esta Corte Superior exige para captação ilícita de sufrágio, além do fator temporal consistente na prática de ato em período compreendido entre o registro de candidatura e a data da eleição, inclusive. Então, tome cuidado. Esse é o período de apuração da conduta. A presença dos seguintes requisitos. Então, além do período em que essa conduta será apurada e que caracteriza captação ilícita de sufrágio, eu tenho os seguintes requisitos. A prática de quaisquer das condutas de doar, ofertar, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza ao eleitor. A finalidade eleitoral da conduta, a participação direta ou indireta do candidato, ou ao menos o consentimento, a anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral. Então, esses são os requisitos para a configuração da conduta vedada. O conjunto probatório dos autos, que inclui lista contendo nome. Isso aqui é um caso concreto, TSE decidindo. Então, veja o caso concreto. Lista contendo nome, zona eleitoral, seção e número de telefones de mais de 200 eleitores, além de extensa lista de entrega de variadas benesses, tais como
pagamento de talão de energia, materiais de construção civil, entrega de cestas básicas, entrega de valores em dinheiro, pagamento de combustível e de botijão de gás, incluindo anotações com dados do próprio candidato em posse de cabos eleitorais na véspera do pleito eleitoral. É apto a demonstrar a prática de captação ilícita de sufrágio. Então, aqui você tem vários exemplos do que constitui essa captação ilícita de sufrágio. Extrai-se do acervo de provas anexado aos autos a existência de vínculo entre os cabos eleitorais e o candidato, sendo notório o liame subjetivo do candidato com a conduta vedada, a relação, a ligação do candidato com a conduta vedada. Veja, vários exemplos de condutas que infelizmente são comuns dentro do período eleitoral, mas que sim, são condutas vedadas e que impedem a liberdade do exercício do direito de sufrágio. Temos mais decisões importantes do TSE. É necessária a potencialidade, ou seja, o potencial lesivo dessa conduta alterar o resultado das eleições é necessário? Então, é exigido que essa conduta possa alterar o resultado das eleições? Não! A potencialidade é dispensada, desde necessidade que haja a potencialidade para a interferência no resultado das eleições. A compra de um único voto. A compra de um único voto já caracteriza a conduta ilícita. Vejamos, a compra de um único voto é suficiente para configurar captação ilícita de sufrágio, pois o bem jurídico tutelado pelo artigo 41A da Lei 9504 é a livre vontade do eleitor, sendo desnecessário aferir eventual desequilíbrio da disputa. Cuida-se de circunstância que por si só basta para a procedência dos pedidos, independentemente do impacto na disputa. Então, não há que se falar aqui em exigência de potencialidade lesiva. A compra de um único voto é suficiente para configurar a captação ilícita de sufrágio. Incidência deste dispositivo também, no caso de dádiva de dinheiro em troca de abstenção, por analogia ao disposto no artigo 299 do Código Eleitoral. O que isso quer dizer? O artigo 299 do Código Eleitoral prevê conduta tipificada como crime de corrupção eleitoral. Então, durante algum tempo, discutiu-se se a conduta tipificada na lei das eleições teria incidência também em relação a alguém que oferece dinheiro pela abstenção. Por isso, a decisão do TSE fazendo uma analogia com o crime de corrupção eleitoral. Incidência deste dispositivo também no caso de dádiva de dinheiro em troca de abstenção, por analogia ao que prevê o artigo 299 do Código Eleitoral. Ainda na jurisprudência, a mera afinidade política não evidencia por si só o conhecimento dos candidatos beneficiados a respeito de todos os atos praticados em campanha por terceiro. Como vimos na própria jurisprudência do TSE, a participação direta ou indireta do candidato, ou ao menos o seu consentimento, a sua anuência, é um dos requisitos para a configuração da conduta. Então, a conduta pode ser praticada diretamente pelo candidato ou pela candidata ou indiretamente. Como assim? Um terceiro pode praticar em nome ou em favor daquele candidato, daquela candidata. E aí, nesse caso, a participação indireta, ou ao menos o conhecimento, a anuência desse candidato com a prática realizada por terceiro. Por isso, o TSE fala, peraí. Também não é assim. A mera afinidade política não evidencia por si só
o conhecimento do candidato beneficiado da conduta que está sendo praticada por terceiro, certo? Por quê? Ora, veja bem, responde por captação ilícita de sufrágio o candidato, a candidata, mas a conduta pode ser praticada por terceiro. A gente vai chegar daqui a pouquinho no legitimado passivo e vai conversar sobre isso. Continua ainda nas generalidades, na jurisprudência do TSE. Captação ilícita de sufrágio, distribuição de panfletos, isenção de taxa condominial, empreendimentos do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, promessa genérica. Na linha da jurisprudência desta Corte, para a configuração do ilícito previsto no artigo 41A da Lei 9504 de 97, a promessa de vantagem pessoal em troca do voto deve corresponder a benefício a ser obtido concreta e individualmente por eleitor determinado ou determinável. Promessas genéricas não tipificam a conduta. A delimitação dos destinatários da propaganda eleitoral não retira o caráter genérico da promessa, uma vez que a isenção da taxa condominial beneficiaria os condôminos indistintamente, a todos os condôminos indistintamente. Esta Corte já decidiu que as promessas genéricas, sem o objetivo de satisfazer interesses individuais e privados, não são capazes de atrair a incidência do artigo 41A da Lei 9504 de 97. Mas, professora, então isso quer dizer que aquele que faz essas promessas genéricas não responde por esses atos? Sim, ele pode responder por esses atos dentro de uma capitulação específica, em outra ação específica, mas não aqui na conduta prevista no 41A. Entendeu? Então, ele poderá responder, sim, por abuso do poder econômico, por exemplo, certo? Em uma outra ação específica para a apuração desses fatos, mas não dentro da conduta descrita no 41A da Lei 9504 de 97. Vejamos, para a incidência deste artigo, não basta promessa genérica de vantagem, mas oferta de benefício a ser obtido concreta e individualmente por eleitor determinado ou determinável. Candidato eleito ao cargo de vereador, captação ilícita de sufrágio, artigo 41A da Lei 9504 de 97, presença dos elementos constitui captação de sufrágio prevista no artigo 41A da Lei 9504 de 97, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição. O oferecimento de transporte gratuito para eleitor ao local de votação pela contrapartida do voto configura o ilícito de captação ilícita de sufrágio nos termos da jurisprudência do TSE. Então, nós vimos aqui várias generalidades aplicadas ao tema. Nós estamos trabalhando questões específicas e questões gerais. Por enquanto, eu quero que você consiga visualizar a conduta com os requisitos trazidos pela lei e pela jurisprudência e com alguns exemplos. No próximo bloco, a gente continua. Até! Dando continuidade à nossa conversa sobre representação contra captação ilícita de sufrágio, chegou a hora de conhecer a legitimação ou a legitimidade. Quem são os legitimados ativos? Por quê? Porque nós vimos, por exemplo,
na representação contra a arrecadação e gastos ilícitos de campanha, que essa legitimidade, que antes era uma regra, sofreu algumas alterações, algumas restrições, como, por exemplo, tirar do polo ativo o candidato, a candidata. Então, vamos ver se aqui, na captação ilícita de sufrágio, a provocação ao judiciário pode ser feita pelos mesmos legitimados que nós já conhecemos ou se existe alguma exceção. Então, vamos aos legitimados ativos. Quem pode representar? Quem é o representante? Como nós não temos nenhuma previsão específica em contrário, prevalece a previsão do artigo 96 da Lei 9504 de 97 e também da jurisprudência do TSE. Então, previsão genérica do artigo 96 da Lei 9504 de 97 e também da jurisprudência do TSE, já inclusa na Resolução 23.608 de 2019. As representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta poderão, observada a respectiva legitimidade, ser feitos por qualquer partido político, federação de partidos, coligação, candidata e candidato. Estamos falando de atividade jurisdicional da Justiça Eleitoral. Ela precisa ser provocada. Então, sim, são legitimados qualquer partido político, federação de partidos, coligação, candidata e candidato, e a resolução traz para o seu texto a jurisprudência do TSE, atribuindo também ao Ministério Público Eleitoral a legitimidade ativa. Então, legitimados ativos, Ministério Público Eleitoral, candidato, partido político, coligação e hoje também federação. Agora, quem pode estar no polo passivo? Quem é o legitimado passivo? O artigo 41A da Lei 9504 de 1997 responde: o candidato, a candidata só responderá pela conduta prevista no artigo 41A em uma representação da Lei 9504 de 97, o candidato, a candidata. Por quê? Ora, porque essa conduta, assim como eu já disse a você, pela participação do terceiro, lembra? Aquele que oferece ou aquele que traz uma oferta genérica pode responder não por essa conduta, mas em uma ação específica. Da mesma forma, o terceiro que pratica, porque a prática da conduta, a prática aqui, o oferecer, o doar, o entregar, isso pode vir de um terceiro que não é necessariamente um candidato, por exemplo, um cabo eleitoral, mas não responde pela conduta na representação o cabo eleitoral. O professor, então, onde ele responderá? Por exemplo, ele poderá responder em uma ação penal que investiga a corrupção eleitoral. Então, o legitimado passivo aqui é apenas o candidato, apenas a candidata. Vamos à jurisprudência, vamos à resolução que fundamenta essa nossa conversa, e agora eu vou trazer uma outra resolução, que é a resolução 23.735 de 2004, para que você possa entender melhor como funciona isso. Peraí. Só o candidato responde, mas a conduta pode ser atribuída a um terceiro. Como isso funciona? Resolução 23.735, Resolução 23.735 de 2024 vai trazer para você a solução. A conduta descrita no caput pode ser praticada diretamente pela candidata, pelo candidato ou por interposta pessoa com sua anuência ou ciência. Viu só?
A conduta pode ser atribuída ao candidato ou à candidata pela sua participação direta ou atribuída a uma interposta pessoa com a anuência do candidato ou da candidata ou ciência, o que configuraria a sua participação indireta. Então, a conduta pode ser atribuída direta ou indiretamente ao candidato ou à candidata. Vamos à jurisprudência do TSE. Ilegitimidade passiva de terceiros não candidatos para as demandas fundadas neste artigo. Então, de novo, o terceiro não pode figurar no polo passivo da representação do 41A. Ele não pode figurar, ele não pode ser réu, ele não pode ser representado em uma ação fundamentada no artigo 41A. Mas isso não quer dizer que ele não responda pela conduta, certo? Ele pode responder por essa conduta, por exemplo, repito, em uma ação penal por corrupção eleitoral. Aí veja, continua aqui. Captação ilícita de sufrágio, configuração, terceiro não candidato e legitimidade passiva precedentes. Embora o ato ilícito possa ser levado a efeito por terceiro não candidato, esse não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda fundada no artigo 41A da Lei 9504 de 1997. Na espécie, a despeito de o ora agravado ter praticado a conduta descrita no 41A da Lei das Eleições, não possui legitimidade para responder pelo ato ilícito, visto que não era candidato no pleito em questão. Ele não responde aqui, ele não pode figurar no polo passivo aqui, mas ele poderá responder pela conduta em outra ação, em outro procedimento, em outro instrumento processual. Qual é o termo inicial para a incidência do ilícito? O artigo 41 caput responde: desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Jurisprudência, termo inicial para a incidência do preceptivo contido no artigo 41A da Lei das Eleições. Data da formalização do registro. Esse é o termo inicial. Desde o registro até o dia da eleição. Então, o termo inicial para a incidência do previsto na Lei 9504, artigo 41A, é a data da formalização do registro de candidatura. O termo inicial do período de incidência do preceptivo contido no artigo 41A da Lei 9504 de 97 é a data da formalização do registro de candidatura, não se podendo falar em compra de votos antes disso, o que demonstra, em caso, a não ocorrência do ilícito, é lógico aqui, no caso concreto. Então, se a conduta foi praticada antes da formalização do registro, não há que se falar em captação ilícita de sufrágio. Por quê? Por expressa previsão legal, desde o registro até o dia da eleição. Então, veja, é vedado o candidato ou a candidata doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, ao eleitor ou à eleitora, com o fim de obter-lhe voto, desde o registro até o dia da eleição. Então, a configuração da conduta está dentro desse período, inclusive o dia da eleição. Antes disso, não há que se falar em compra de votos, em captação ilícita de sufrágio. Atenção! Antes disso, não há que se falar em atribuir a conduta aqui prevista. Outra coisa, você não pode confundir de jeito nenhum
o período de incidência da conduta com o prazo para o ajuizamento. Tome cuidado com isso. Você não pode confundir o período de incidência da conduta com o prazo do ajuizamento. O período de incidência, desde a formalização do registro até o dia da eleição, inclusive. E o prazo para o ajuizamento? Até quando eu posso representar? Então, nós já conhecemos os representantes legitimados ativos e os representados legitimados passivos. Qual é o prazo para o ajuizamento? Até a data da diplomação. Toma cuidado para você não confundir com a representação contra arrecadação e gastos ilícitos de campanha. Não é até 15 dias a contar da diplomação. Toma cuidado. Aqui é até a data fixada para a diplomação. Onde esta data está fixada? No calendário eleitoral, resolução do TSE. Então, até a data fixada para a diplomação. Não confunda. Termo inicial para a configuração do ilícito, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, com o prazo para o ajuizamento da representação. Ou seja, prática da conduta, ou apurada a conduta, verificada a conduta, melhor dizendo, verificada a conduta, o legitimado, um dos legitimados ativos, tem até a data da diplomação para o ajuizamento da representação. Qual o rito? Artigo 41A responde. Rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, a ação de investigação judicial eleitoral. Rito emprestado. Rito emprestado, atos procedimentais emprestados, mas o que a lei das eleições prevê especificamente para a conduta aqui prevista, eu não importo, eu não empresto da lei das inelegibilidades. Competência para o processo e julgamento, regra geral. Eleição presidencial, TSE. Eleições federais, estaduais e distritais, TRE respectivo, eleições municipais, juiz eleitoral respectivo, não esquecendo que junto ao TSE e ao TRE atuarão os juízes auxiliares designados. Agora, preste atenção, eu disse a você que eu importo o rito. Eu importo os atos procedimentais previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, mas é só, entendeu? Porque tudo que está previsto aqui e que é específico, eu vou levar em consideração como, por exemplo, os efeitos da sentença. Eu estou diante de uma ação prevista, uma ação judicial prevista em uma lei ordinária federal. E eu tenho repetido isso para que você consiga assimilar de uma vez por todas e nunca mais confundir. A representação aqui prevista, por si só, não tem o poder de declarar inelegibilidade, de jeito nenhum. Por isso, a gente sempre repete que o rito é emprestado, mas que os efeitos da sentença são outros. Por exemplo, quais são os efeitos da sentença em uma condenação prevista pela conduta, em uma condenação, em uma representação contra a conduta prevista no 41A? Multa de 1.000 a 50.000 UFIRs, cassação do registro ou do diploma. Esse é o efeito da sentença penal condenatória. As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter-lhe voto. Então, aplicam-se também aquele que
pratica ato de violência ou grave ameaça, coagindo a pessoa com o fim de obter-lhe voto. Então, vamos à jurisprudência. Quais são os efeitos da sentença na representação, caso haja condenação, multa de 1.000 a 50.000 FIRs e cassação do registro ou diploma. Jurisprudência. A viabilidade da representação por captação ilícita de sufrágio não está restrita, não está adstrita à possibilidade de promover a cassação do registro ou do diploma, uma vez que é possível o prosseguimento da ação para fins de eventual aplicação de multa, sanção cuja incidência não depende de haver registro deferido, diploma ou mandato. Entendeu? Ou seja, quais são mesmo os efeitos da sentença? A multa, cassação do registro ou cassação do diploma. Ora, se o registro foi indeferido em uma decisão final, não há que se falar em cassação de registro. Então, isso perco aqui o interesse de agir, o objeto aqui já não existe mais, a perda do objeto nesse caso o registro tenha sido indeferido, caso o candidato não tenha sido eleito, caso o candidato não tenha sido diplomado, não perde o interesse, não há perda de objeto, porque eu ainda posso aplicar a multa, certo? Aqui é multa, veja, quais são as sanções? Multa, cassação do registro ou cassação do diploma. Então, mesmo que o candidato não tenha sido eleito, mesmo que o candidato não tenha sido diplomado, mesmo que o registro tenha sido indeferido, eu posso prosseguir com a representação para a aplicação da multa. A própria resolução 23.735 traz a previsão. A impossibilidade de cassação do registro ou do diploma em caso de candidata ou candidato não eleito ou não eleita, com registro indeferido ou de término do mandato, não afasta o interesse jurídico no prosseguimento da ação para fins de aplicação da multa. Então, não interessa. Ele não foi eleito, seu registro foi indeferido, seu mandato terminou, a ação durou ou até o término do mandato, não interessa. Eu ainda posso prosseguir com a representação para a aplicação da multa aqui prevista. Agora, inelegibilidade por 8 anos. Eu disse a você que a representação, por si só, não tem o poder de decretar inelegibilidade por 8 anos. Por quê? Porque estamos diante de uma lei ordinária federal. E isso trouxe alguma insatisfação àqueles que lutaram tanto para que essa conduta viesse prevista em uma lei ordinária, como, por exemplo, a Lei Ordinária Federal, que trata de todo o processo geral, a Lei Geral das Eleições, como ela é chamada, em um procedimento mais célere. Por quê? Porque antes dessa alteração, antes do artigo 41A, eu só podia coibir a conduta na esfera penal. Só havia a configuração e a tipificação aqui do crime de corrupção eleitoral. Então, essas ações penais demoravam demais. E aí, aquele que era o responsável pela conduta, muitas vezes, não era punido. Prescrevia, certo? Prescrevia, demorava tanto tempo que vinha, por causa de todos os recursos, todas as regras ligadas ao processo penal eleitoral, acabava prescrevendo, acabava não havendo a punição aqui, a punição devida. Então, houve uma luta para que essa conduta fosse tipificada dentro de uma lei ordinária federal com uma ação civil, que é a ação civil eleitoral. A representação, ela não é uma ação penal, ela é uma ação civil eleitoral para dar celeridade, para que a punição fosse efetiva, para que se conseguisse alcançar aquele que pratica tal ato,
aquele que prejudica a liberdade do eleitor no exercício de direitos políticos. Mas quando isso veio para o texto da Lei das Eleições, houve uma certa insatisfação, porque a Lei das Eleições é uma lei ordinária e ela não traz no seu corpo a decretação de inelegibilidade, porque, segundo a Constituição da República, além do próprio texto constitucional, as inelegibilidades devem estar previstas em lei complementar. Por isso, a Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, acrescentou no texto da Lei das Inelegibilidades, a Lei da Ficha Limpa, acrescentou no texto da Lei das Inelegibilidades, Lei Complementar 64 de 1990, a possibilidade de condenação por captação ilícita de sufrágio com incidência de inelegibilidade. Então, sempre temos que pensar dessa forma, são ações autônomas. A própria ação de investigação judicial eleitoral pode trazer aqui a condenação e a decretação de inelegibilidade, porque a representação por si só, a representação que estamos vendo aqui por si só, não pode. Outra coisa, existe comunicabilidade de instâncias. O réu que é absolvido em âmbito penal pela apuração da conduta tipificada como corrupção eleitoral deixa de ser punido ou não pode ser representado? Veja o que diz a jurisprudência: abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio, a absolvição do réu por falta de provas da imputação de crime de corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral, nos autos de ação penal, por si só, não tem o condão de afastar a condenação por captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico em sede de ação de investigação judicial eleitoral, pois a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da incomunicabilidade das esferas criminal e civil eleitoral. Olha que interessante. Então, ele foi absolvido lá no âmbito penal por falta de provas. Ai, que felicidade! Não podem mais apurar a conduta nem em uma representação por captação ilícita de sufrágio, nenhuma AIJE por abuso do poder econômico. Estou livre. Não. A jurisprudência do TSE consolidou-se no sentido da incomunicabilidade das esferas criminal e civil eleitoral. Ele pode, sim, ainda responder no âmbito civil eleitoral, em uma representação, ou até mesmo ter contra si uma ação de investigação judicial eleitoral. Inelegibilidade por 8 anos, vou lá na LC 64 de 1990, com a redação que foi dada pela Lei Complementar 135 de 2010. São inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. Resolução 23.735 de 2024, a prática de captação ilícita de sufrágio pode configurar corrupção para os fins do parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição Federal, nos casos em que demonstrada a capacidade de a conduta comprometer a legitimidade e a normalidade das eleições. Então, pode ser objeto de ação de impugnação ao mandato eletivo? Pode sim. Sempre que a conduta puder comprometer a legitimidade,
e a normalidade das eleições. Então, preste atenção, volto aqui, veja, ó, a inelegibilidade por 8 anos prevista na LC 64 de 1990, hoje pode ser decretada em virtude de condenação pela Justiça Eleitoral por captação ilícita de sufrágio, condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado na ação respectiva. Cuidado, de novo, a representação da Lei 9504 de 1997 por si só não tem o poder de decretar a inelegibilidade por falta de previsão legal. Não existe essa previsão. As únicas sanções aqui previstas são multa, cassação do registro ou cassação do diploma, certo? Multa e cassação do registro, multa e cassação do diploma. São as sanções previstas na Lei das Eleições. Vamos, então, para a análise da última regra relacionada à representação contra captação ilícita de sufrágio. Qual é o prazo do recurso? Qual é o prazo do recurso contra a decisão na representação? 3 dias. Então, ó, sanção prevista, efeitos da sentença em multa e cassação de registro ou multa e cassação do diploma. Inelegibilidade pode sim, nos termos da LC 64 de 1990. Aqui a sanção é multa ou cassação do registro, multa ou cassação do diploma. Contra essa decisão, caberá recurso no prazo de 3 dias. O prazo de recurso contra as decisões proferidas com base neste artigo será de 3 dias a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Então, hoje, nós avançamos um pouco mais sobre a Lei das Eleições, Lei 9504 de 1997. Estamos conversando sobre representações eleitorais da Lei das Eleições. Até nosso próximo encontro. Passando aqui apenas para me despedir de você, Muito obrigada pela sua presença, bom estudo, até o nosso próximo encontro. Tchauzinho!